Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. E nós estamos transmitindo simultaneamente pelas nossas redes sociais. Portanto, eu cumprimento todos vocês que estão aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu sempre peço aqui no começo das nossas transmissões que você dê um alô aí pra gente, se identifique, dá um joinha aí no vídeo, na postagem, dê o seu curtir, coloque o seu comentário, isso ajuda a impulsionar a nossa rede social. Então é importante você participar desse engajamento, curtindo, comentando, compartilhando. Amém? Se inscrevendo no canal, seguindo a gente lá no Instagram, curtindo a página do Facebook. Eu peço que os irmãos me digam se o som está ok. Na semana passada eu tive um problema com o som do Instagram. Eu quero saber se está ok aí, no Instagram, no YouTube. O irmão está falando ali que eu estou sem som. Deixa eu confirmar aqui se é comigo mesmo ou se às vezes é o microfone do irmão. Me digam, por favor, no Instagram, se o som está saindo. Aqui no YouTube eu já vi que está ótimo. Mas no Instagram, ó, uma outra pessoa no Instagram falou som ótimo, ok, amém. Então o irmão que falou que está sem som, eu peço que verifique aí a sua conexão, o seu fone de ouvido, ou o volume, né, do seu aparelho, porque as pessoas aqui estão dizendo que está ok. Amém? Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Eu percebo que muitas pessoas vão lá, visitam o canal, extraem a mensagem Minuto com Deus, mas não se inscrevem no canal. Então eu preciso que você se inscreva. Nós já estamos com mais de 2 milhões de inscritos, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Imagina, 2 milhões de pessoas sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Ele disse para nós irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então, eu não consigo ir a todos os países, mas a minha voz alcança todos os países. E levando a palavra de Deus. Então se inscreva lá no canal, nós temos uma meta de chegar a 3 milhões de inscritos lá no YouTube. No Instagram nós estamos com 143 mil pessoas, seguidores, e a gente tem uma meta de chegar a 200 mil. Então, se você puder, vai lá no Instagram e segue a gente. E no Facebook nós estamos com 370, né? E também temos uma meta de chegar a 500 mil lá no Facebook. E você pode, de uma forma individual, nos ajudar. Outras maneiras de nos ajudar é através da aquisição dos nossos livros. Eu estou recomendando esse livro aqui, olha, O Seu Tempo é Agora, que ele está no site da editora UP Books. As mensagens que você recebe todos os dias aí, pelo seu celular, né, pelo seu WhatsApp, no YouTube, elas foram compiladas aqui nesse livro. O Seu Tempo é Agora. Então esse livro tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você ser abençoado. E esse outro aqui, ó, é importante também. Casamento Firmado na Rocha. É um livro de mensagens para casais. Obrigado, irmã Andréia Santos, que Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Obrigado pelo superchat. Esse livro abençoa a vida de casais. São 15 lições ministradas, extraídas a partir do livro de Provérbios, que podem abençoar a vida de muitos casais, porque ele traz a cada final de uma lição uma proposta de aplicação prática. Amém? Então adquira esses livros, você vai estar nos ajudando.
Ah, pastor, eu não quero o livro não. Tudo bem. Aqui na descrição nós temos o Apoia-se, temos o Pix, temos uma conta jurídica. Então, assim, tem várias maneiras de você nos ajudar. Obrigado, irmã Magali. Essas irmãs sempre estão aqui contribuindo com o Superchat. O Superchat é um recurso que tem lá no YouTube, onde você destaca o seu comentário, né, a partir de uma contribuição. Na semana passada, abriram esse recurso aqui para mim também no Instagram. Eu não sei se hoje está aberto, né? Se a Mariana, algum dos meninos estiver me assistindo aí, me ajuda aí a monitorar isso. Obrigado, irmão Zeca. Eu também amo você, querido. No nome de Jesus, o amor de Deus encheu meu coração e eu amo você também, a sua família. Bom, eu queria compartilhar, irmãos, uma palavra com vocês. Eu estou lendo um livro, não é um livro do Minuto com Deus, é um livro de Max Lucado, é um autor que eu recomendo. Escreve aí, Max Lucado. É um autor que ele escreve de uma forma muito simples, como eu gosto. Ele não complica as coisas, ele traduz de uma forma muito simples a linguagem do Evangelho. E eu já li vários livros dele. E eu estou lendo um agora que eu não havia lido ainda. O nome do livro é Graça. Mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Graça. Mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Procura aí no Google, vários lugares comercializam esse livro aí. Um livro fininho. Ele custou... Eu estou lendo aqui no Kindle. O Kindle como é que chama isso aqui? É um aparelho onde você pode baixar livros, né, pagando, tá? Não é pirataria, não. Você paga para baixar um livro aqui, inclusive o Minuto com Deus está aqui, e você pode ler esse livro aqui. Você coloca o tamanho da fonte que você quiser, é baratinho o Kindle. Você baixa os livros que você quiser, você monta a sua biblioteca, né? Então eu estou, como eu queria para essa semana e não sabia se ia dar tempo de chegar, eu comecei a ler esse livro aqui e ele me inspirou em uma mensagem assim transformadora. Muitas coisas que vocês vão ouvir aqui são crédito do Max Lucado, né? Eu reconheço isso. Mas assim como me abençoou, vai abençoar a sua vida também, eu creio, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. E eu intitulei essa mensagem como Graça que nos transforma. Graça que nos transforma. Quando nós falamos sobre graça, principalmente no meio cristão, a maioria de nós já se identifica com essa expressão, não é verdade? E aí, automaticamente, nós já nos lembramos de algumas frases prontas a respeito da graça. Por exemplo, a graça é um favor imerecido, a graça é um dom de Deus, a graça de Deus nos basta. Lembra quando o apóstolo Paulo falou que tinha um espinho na carne e que por 3 vezes ele orou a Deus pedindo que tirasse dele aquele espinho na carne? E a resposta de Deus não foi tirar o espinho, mas a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta. Então, se você se lembrar de alguma frase, alguma expressão, alguma afirmação a respeito da graça, escreva aí nos comentários, escreva aí nos comentários do YouTube, do Instagram, do Facebook, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. A graça que nos transforma. Nessa semana eu fiquei muito triste, irmãos, com as notícias que começaram a chegar sobre a guerra. Eu até fiz uma postagem aqui no Instagram, porque aqui no Instagram eu
eu tenho tentado tornar o meu dia mais leve. Você entende? Eu estou preocupado com os mortos lá na Ucrânia, com o desfecho dessa batalha que está acontecendo. Eu creio que será algo assim terrível. Mas o que eu posso fazer daqui onde eu estou? Eu posso orar, eu posso clamar a Deus. Se em algum momento houver uma instituição que está acolhendo refugiados, que está enviando donativos, eu vou ajudar, certamente eu vou ajudar. Isso é algo que eu já propus no meu coração. Mas nesse momento o que eu posso fazer é orar. Só que quanto mais essas notícias chegam, mais elas nos provocam tristeza, nos provocam dor. E aqui no Instagram, principalmente, o Instagram tem o Stories, né? E a gente está mais habituado com o Stories do Instagram. Eu tento colocar alguma coisa assim mais leve da minha vida cotidiana, para tentar me manter com uma mente saudável, equilibrado, porque se a gente deixar, irmãos, essas notícias, elas consomem a nossa mente, elas tiram todo o nosso vigor, tiram toda a nossa força, a nossa alegria. E então eu tenho feito isso. Eu falei que eu estava triste, né, por causa da guerra. Eu fiquei indignado pensando na maldade do ser humano, sabe? No meio de uma pandemia, nós já estávamos lutando contra uma pandemia que tem tudo para se tornar a maior da história da humanidade. E aí o ser humano, na figura, né, dos líderes lá dessas nações, ainda inventam uma guerra totalmente sem propósito, uma guerra motivada pela ambição, pelo egoísmo, pela disputa de poder e de território. Os dois lá, o Putin e o líder lá da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, que eu não me lembro o nome agora, eles já estão muito bem seguros, abrigados, né, cobertos de segurança, com todo o aparato que é exigido ao líder de uma nação. Mas quem sofre com a guerra são as crianças, as mulheres, os idosos, os deficientes. E é muito triste tudo isso. É muito triste. E algumas pessoas começaram a me mandar mensagens. Começaram a colocar nos comentários das minhas postagens dúvidas, né, a respeito da guerra, perguntando se esse seria um sinal do fim dos tempos. O tema da minha mensagem não é a respeito disso. Eu não quero falar de uma forma escatológica sobre isso, porque isso daria um estudo muito grande, e eu não sou especialista nesses assuntos. Eu não sou especialista na guerra e nem na escatologia. Tem pessoas que aprofundam nisso. Eu fiz teologia, mas eu conheço pessoas que depois que estudaram comigo se aprofundaram em escatologia, no estudo do fim dos tempos. E glória a Deus por essas pessoas, né? Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro a elas. Mas eu, particularmente, teria que tirar aí 1 mês, 2 semanas para me aprofundar nesse assunto, para poder ter a coragem de chegar aqui e dar uma opinião concreta para vocês, né? Mas o fato é que a pergunta que as pessoas fazem é assim: é o fim do mundo, pastor? Jesus está voltando? É isso que as pessoas querem saber. Olha, o fato é que
nós deveríamos estar preparados o tempo todo, como se Jesus fosse voltar hoje mesmo, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Eu me lembrei de um professor lá no seminário que estava falando a respeito das linhas teológicas, né, que são defendidas pelos estudiosos, e tem umas linhas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas tem outra que crê que a igreja será arrebatada, será levada aos céus antes da tribulação. E cada uma dessas linhas tem versículos que fundamentam as suas ideias. Então, aquele professor disse assim, olha, eu não sei em qual delas você acredita, mas independentemente da linha na qual você acredita ou que você defende, esteja preparado para Jesus voltar hoje. Ou seja, Jesus vai levar aqueles que estiverem salvos, aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador. Então garanta isso hoje. Já pensou se você acreditar assim, não, eu vou passar aqui pela tribulação, eu vou ser um daqueles remanescentes, né? Aqueles que a gente vê nos filmes que ficam aqui na terra devastada, e aí depois, na segunda chamada, na segunda vinda de Cristo, eu vou com ele. Cuidado, e se tiver errado o seu raciocínio? Já fica pronto agora. Até porque nós não sabemos o dia em que nós vamos morrer. Independente da guerra, eu posso cair duro aqui agora. Posso ter um ataque fulminante no meu coração, né? Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou cuidando da minha alimentação, eu diminuí na gordura, no açúcar. Mas nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos à morte. Então esteja preparado, esteja em paz com Deus, em paz com as pessoas, em paz consigo mesmo, para que se você atravessar a rua aí e Deus levar você num atropelamento, você se encontre com Jesus e não se encontre com Satanás. É isso. É o fim do mundo, pastor? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas se for, eu quero estar preparado. Eu tenho consagrado minha vida a Deus todos os dias, eu tenho entregado a minha vida a Deus todos os dias. Eu peço a Ele que tenha misericórdia de mim. Amém? Então, faça isso, esteja em paz com Deus. Dá para perceber que o medo que as pessoas têm em relação à guerra está relacionado ao medo da morte, ao medo do futuro. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, a sua esperança não vai depender das notícias, de como está o mundo. Paulo disse que o morrer é Cristo e o viver é lucro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou falando sobre a graça de Deus, a graça que nos transforma. A graça de Deus nos permite deitar e dormir tranquilos, com a certeza de que o nosso futuro, a nossa família, tudo que temos, tudo que somos, está tudo nas mãos do Senhor. Porque a nossa salvação não depende de nós mesmos. Essa semana eu li aqui nesse livro, O Seu Tempo é Agora, eu li uma reflexão sobre Salmos 121, onde o salmista Davi diz assim, elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta, de onde virá o meu socorro? Ele ergue os olhos aos céus, ele vê as montanhas e pergunta, de onde virá o meu socorro? Mas aí quando ele começa a refletir, ele mesmo responde dentro de si, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar desgovernado, mas Deus não perdeu o controle. Amém? Essa é uma palavra que você pode receber em nome de Jesus. Deus não perdeu o controle. Mas eu estou falando de uma graça que é transformadora. A graça de Deus não garante apenas a nossa salvação. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu me esqueci. Você já se tornou membro do nosso canal? Você já clicou aqui em torne-se membro? O YouTube está para fazer uma mudança significativa em todos os canais. E aqueles canais que tiverem mais membros vão conseguir se sustentar. Então, eu queria pedir essa ajuda a você. É um valor muito pequeno para você se tornar membro. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, você vai ter acesso ao desconto nos nossos livros e nos próximos meses haverão postagens exclusivas para os membros. Então, se você ainda não é membro do canal, coloca aqui, eu estou vendo gente colocando ali, ó, a Gelda Santos, eu sou membro, amém. A Magali Sassi, olha só, a Magali, ela é membro e ela contribui com o Superchat. Essas coisas ajudam o nosso canal a continuar produzindo. Ajudam o nosso canal a se tornar relevante. Amém? Era só isso que eu queria dizer. Desculpa. Era o último recado que eu queria dizer. A graça de Deus não apenas nos garante salvação, ela também nos transforma de uma maneira profunda. A graça de Deus não somente nos concede salvação, a graça nos transforma de uma maneira profunda. Nós não somos mais os mesmos depois que Jesus entra na nossa vida. Não somos mais os mesmos depois que Jesus entra na nossa vida, porque a graça de Deus, ela nos transforma. Eu quero ler um texto com você que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. É uma leitura que talvez você até já conheça, mas eu quero lembrar novamente. Diz assim o texto: depois foram todos para casa. Obrigado, Mateus, por ter se tornado membro. Deus te abençoe, meu querido. E todos os que vão se tornar membro aí. Depois foram todos para casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Jesus ensinava sentado, como eu estou aqui. A gente vai nos lugares e vê os pregadores tudo de pé. Jesus ensinava sentado, né? Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Levaram uma mulher pecadora que foi apanhada em adultério e levaram ela até Jesus e a colocaram no meio de todas as pessoas e fizeram com que ela se levantasse no meio de todo mundo. Olha que constrangimento. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Essa lei existe mesmo lá no Antigo Testamento. Quando Moisés escreveu a lei lá em Levítico, ele falou: se a mulher for apanhada em adultério, ela, a mulher e o homem que estava adulterando deveriam ser mortos a pedradas. Só que aqui, os mestres da lei trouxeram só a mulher. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Se ela foi pega em adultério, ela não foi pega sozinha. Tinha um homem adulterando com ela. Então aqui a gente já vê uma
uma certa discriminação, não é? Um certo machismo. Protegeram aquele homem que estava em adultério, mas levaram a mulher para ser apedrejada. Versículo 5. Versículo 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, os religiosos, eles estavam procurando um motivo, uma brecha para incriminar Jesus. Porque Jesus já estava incomodando muito. Aonde Jesus parava era uma multidão que o seguia, uma multidão que acreditava nele. Então eles estavam preocupados do seguinte: esse homem tem o poder de arrebatar multidões. Se ele cismar de fazer com que essa multidão se volte contra nós, a Vera Lúcia está dizendo assim, ó, na novela da Record parece que ele fugiu, pastor. Mas a Bíblia não fala isso, né? Então, a novela ela é feita com uma base bíblica, mas ela traz muita especulação em torno da história, porque eles precisam compor a cena, né? Mas o fato é que, mesmo que se ele tivesse fugido, as pessoas poderiam ir atrás dele e trazê-lo à presença de Jesus também, tá? Porque, no meu entendimento, ficou parecendo que eles passaram a mão na cabeça do homem e quiseram castigar a mulher. E isso reflete até hoje no meio cristão. Quando um homem é pego em adultério, aí eles chamam o casal para conversar e vamos tentar reconciliar e tem que haver perdão e etc, etc. Mas quando a mulher é pega em adultério, irmãos, olha, a igreja não quer muita conversa não, sabe? A igreja não quer muita história com essa mulher não. Se ela mudar do país, a igreja agradece. É isso que acontece. Eu estou falando porque eu vejo situações acontecerem. Mas os mestres da lei queriam um argumento, uma prova contra Jesus. Eles queriam acusar Jesus. E o que Jesus fez? Começou a fazer uma palestra ali sobre adultério, sobre perdão, sobre arrependimento? Não. Jesus abaixou e começou a escrever com o dedo. A irmã Gisele Lima está falando, verdade, é assim mesmo, tá vendo? Muitas pessoas. Outra falando aqui, ó, variedades surreais, verdade, pastor. Muitas pessoas já viram isso nas igrejas. Tratamento dado ao homem adúltero é um. A mulher adúltera é outra. Irmãos, é muito difícil. E Jesus, o que ele fez? Com toda a sua sabedoria, a sua humildade, né, com a unção de Deus que havia sobre ele, ele se abaixou e começou a escrever na areia. Começou a escrever no chão. Na areia não, no chão. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo, se levantou, né, e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora. Um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo novamente e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Aquele que poderia condenar aquela mulher estava liberando ela ali da condenação. Estava perdoando ela. Era uma tremenda manifestação da graça de Deus
que estava acontecendo ali. Só que a graça de Deus, ela nos alcança, né, pela misericórdia dele, e ela não somente nos salva, mas ela também nos transforma. Você acha que depois daquele dia, aquela mulher continuou adulterando? Jesus disse para ela, vá e não peque mais. Aquela mulher passou a seguir Jesus, irmãos. Aquela mulher se tornou uma seguidora de Cristo. Ela foi salva pela graça, mas ela foi transformada pela graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Precisamos ser transformados. A evidência que a graça do Senhor nos alcançou é a transformação que nós vamos experimentar. Deus transforma o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos. Deus transforma os nossos sentimentos. Tem uma canção do irmão Lázaro, o saudoso irmão Lázaro, que faleceu, e uma canção que eu gostava muito, que a gente usou bastante nos retiros espirituais que fizemos, e ele canta assim, Deus me deu um sentimento novo. Eu não posso cantar muito, porque senão o YouTube acha que eu estou plagiando a música do Lázaro, né? E eu estou só explicando para você. Ele diz assim, Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. Colocou um novo coração, completamente novo. E aí ele começa a falar sobre isso. Deus, através da graça, ele nos salva e coloca dentro de nós um novo sentimento. Agora, deixa eu te falar algo. Isso, na maioria das vezes, não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. E Deus respeita e considera a nossa individualidade. Não cobre das pessoas uma transformação semelhante à que você teve no tempo em que você foi transformado. Para algumas pessoas, talvez, a libertação, a mudança de comportamento, ela vai levar mais tempo. Ela vai passar por um processo de Deus. Mas isso não significa que Deus está transformando aquela vida. Eu gosto do Max Lucado porque nesse livro que eu estou lendo, ele diz que Jesus está acontecendo em nós. Porque quando fala assim, Jesus vive em mim, fica parecendo então que eu sou agora uma pessoa perfeita. Não, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas. Eu peco de vez em quando em algumas coisas que eu achei que eu já estava livre, que eu já estava liberto, eu escorrego e caio. Mas Jesus não vive em você? Jesus não vive em nós, pastor? Jesus, ele está acontecendo em nós, aleluia. Ele está acontecendo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Permita que Jesus continue tratando o seu caráter, transformando o seu coração, transformando a sua vida. A transformação, ela vai acontecer, ela aconteceu, ela está acontecendo e ela vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Muitas pessoas desperdiçaram a sua vida com más escolhas, andando por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Mas independentemente da maneira como esteja a sua vida agora, a resposta de Deus para uma vida confusa e sem sentido é apenas uma: a graça. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você já foi alcançado pela graça de Deus? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Eu não estou querendo, num momento de emoção ou de quebrantamento, levar você a fazer isso. Não é isso. Você pode fazer isso lá no seu quarto depois,
de uma forma consciente, fazer uma oração dizendo assim: Jesus, estenda a tua salvação e a tua transformação à minha vida através da graça. Eu quero ser alcançado pela tua graça. Eu entendo que Deus amou a humanidade a tal ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Eu reconheço, Jesus, que sou pecador e que preciso da tua misericórdia. E a partir desse momento, permita que o Espírito Santo transforme você. Algumas pessoas disseram: sim, eu fui alcançado pela graça. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você já foi mudado ou você já foi moldado pela graça de Deus? Você já foi mudado e moldado pela graça de Deus? Outra coisa que eu quero perguntar: você já foi fortalecido pela graça? Isso aqui é tremendo, irmãos. A graça de Deus nos salva, nos transforma, nos fortalece. Ela nos encoraja. A graça de Deus nos encoraja. Aleluia. Quando nós estamos desmotivados, quando nós não temos forças, às vezes para levantar da cama, Deus manda uma porção da graça dele. E aí nós recebemos aquele refrigério e levantamos ali, aleluia, dispostos a enfrentar as nossas batalhas, a travar as nossas lutas. A graça de Deus, ela é abundante. Aliás, ela não é abundante, ela é superabundante. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Para aqueles que estão se tornando membros, como uma forma de gratidão, com uma expressão de gratidão, eu vou colocar esse estudo todo na íntegra, lá numa postagem exclusiva para os membros, tá bom? Eu prometo que eu faço isso até amanhã de manhã no máximo, porque eu quero fazer uma coisa bem legal. Eu vou transcrever tudo isso que eu estou falando aqui, as minhas anotações, eu vou colocar ali numa postagem exclusiva para os membros. Quando Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, Deus derramou uma porção maior da graça. Aleluia. Quando a graça do Senhor nos alcança, ela nos reestrutura. Nós passamos de pessoas inseguras a pessoas seguras em Deus. Nós passamos de pessoas arrependidas a pessoas melhores por causa da graça. Pessoas que têm desejo de fazer o bem. Quando a graça de Deus nos alcança, nós passamos de pessoas que têm medo de morrer para pessoas que estão prontas para serem levadas por Deus. Para sermos lançados definitivamente naquilo que o Senhor tem para nós. A graça nos dá o poder de sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que empreendermos, de termos a prosperidade segundo aquilo que Deus chama de prosperidade, sermos prósperos, sermos abençoados. Quando a graça acontece, nós não recebemos um elogio de Deus, ou simplesmente somos aceitos por Ele, mas Deus nos dá um novo coração. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu quero compartilhar com você. Deus nos dá um novo coração. É como se você pegasse o seu coração ferido, machucado,
traumatizado, sujo, e entregasse nas mãos de Jesus. E Jesus desse a você o próprio coração dele e o colocasse dentro de você. Olha que tremenda a palavra que está em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Tem uma irmã que pediu oração aqui. Pastor, pelo amor de Deus, peço oração. Meu relacionamento, meu namorado terminou comigo. Irmã Rafaela, nós vamos orar no final aqui por todas as pessoas que estão pedindo oração, tá bom? Fique em paz, fique tranquila. E Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas, conhece a sua vida e sabe o que é melhor para você. Mas eu vou orar para que o Senhor cumpra a vontade dele, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 36, verso 26, está escrito assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Recebemos de Deus um coração novo. Nós podemos chamar de transplante espiritual de coração. E aí eu vou mencionar aqui uma história que está no livro Graça, do Max Lucado, que falou muito comigo, irmãos, e me fez entender de uma forma grandiosa esse processo de receber de Deus um novo coração. Olha só, uma mulher chamada Tara Stork, ela entendeu esse milagre de receber um coração de Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Em 2010, um acidente tirou a vida da sua filha, de 13 anos, uma menina chamada Taylor. O que aconteceu depois da morte da Taylor foi, assim, o pior pesadelo para qualquer pai ou qualquer mãe. Funeral, enterro, lágrimas, dor, tristeza. Imagina perder uma filha de 13 anos. Dúvidas, revolta. Só que eles decidiram doar os órgãos da filha. E uma menina chamada Patrícia recebeu o coração da Taylor. Porque a Patrícia tinha o coração muito fraco. Já havia 5 anos que, por causa da fraqueza do coração dela, ela não conseguia fazer nada, a não ser dormir. Se ela fizesse algum esforço a mais do que dormir, ela estava sujeita a morrer do coração. E ela então recebeu o transplante do coração da Taylor. Vai escutando essa história, que é um caso verídico. O coração da Taylor, da falecida Taylor, deu a Patrícia um novo começo de vida. E a mãe, aquela mãe que havia perdido a filha no acidente, ela exigiu somente uma coisa. Ela queria ouvir o coração da filha bater. E ela e o marido pegaram um avião, voaram de Dallas até Fênix e foram na casa da Patrícia. Ouvir mais uma vez o coração da filha bater, só que em outra pessoa. As duas mães, quando se encontraram, imagina isso, eu já fico emocionado aqui. As duas mães se encontraram, se abraçaram por um longo tempo e choraram juntas ali. Então, depois que elas haviam chorado por um tempo, a Patrícia, a menina que havia recebido o coração, pegou um estetoscópio e deu para os pais da Taylor. E eles puderam ouvir o coração da filha deles batendo no peito de outra pessoa. Quando eles ouviram o coração
batendo de uma forma saudável, qual era o coração que eles estavam ouvindo? Aquele ainda era o coração da sua filha que estava pulsando. Só que agora ele estava num corpo diferente. Mas o coração era o coração da filha deles. Presta atenção. Quando Deus ouve o meu coração, o seu coração, Deus está ouvindo o coração do próprio filho dele, Jesus, ainda pulsando dentro de nós. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele escreveu assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo sentia dentro dele não somente a filosofia, os ideais de Cristo, a influência de Cristo, mas ele sentia a pessoa de Jesus dentro dele. Cristo morava dentro dele e ainda hoje Jesus está dentro de todos aqueles que entregaram a sua vida a ele. Há um Deus dentro de você. Jesus está dia após dia transformando a sua vida, transformando a sua mente. Ah, pastor, de vez em quando eu ainda peco. Você está num processo de transformação. Aos olhos de Deus, você não é mais somente um pecador. Você é um santo que luta contra o pecado. E todos os dias nós temos uma luta contra o pecado. Mas Jesus mora dentro de nós. E aos poucos nós vamos adquirindo a sua natureza. O coração dele pulsa dentro do nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, verso 27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo dentro de vocês, Cristo em vocês. Por muito tempo, mesmo no Evangelho, irmãos, mesmo fazendo as coisas da igreja, nós não conseguíamos conceber isso. Nós tínhamos Cristo como Cristo para mim, Cristo comigo, Cristo à frente das minhas batalhas. Nós sabíamos que estávamos trabalhando, fazendo as coisas de Deus ao lado de Jesus, sob a direção de Jesus, mas nós não conseguíamos conceber a ideia de que Ele está dentro de nós. E deixa eu falar algo para você. Esse aqui não é um ensinamento isolado, como alguns que a gente ouve por aí, que pode ser refutado facilmente. Paulo fala sobre isso 216 vezes nos escritos dele. João fala sobre isso 24 vezes. Jesus mora dentro de nós. 1 João capítulo 4, versículo 15, diz que se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia faz essa afirmação em relação aos seus fundadores ou aos seus líderes. Nenhum outro movimento prega a presença viva do seu fundador nos seus seguidores. Maomé não habita nos muçulmanos. Buda não está nos budistas. Confúcio não está naqueles que confessam a sua religião. Essas pessoas podem influenciar, instruir, através do material, escrito por eles, através do legado que eles deixaram, mas de forma definitiva, eles não ocupam um lugar como Jesus ocupa um lugar dentro da nossa vida. Cristo está em nós. O cristão é uma pessoa em quem Cristo está acontecendo. Nós somos de Jesus,
Nós pertencemos a Ele. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. A graça, ela nos salva, ela nos transforma e ela nos dá o privilégio de recebermos o coração de Jesus dentro do nosso coração. Eu não estou falando disso de uma forma física, mas de uma forma espiritual. O sentimento que Jesus teve, nós conseguimos ter. Nós temos a mente de Cristo dentro de nós. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa falar ao seu coração de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que se tornaram membros do canal, né? Vocês nos ajudam muito, Aqueles que contribuíram com o Superchat, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Vocês que deram o apoio aí pelo Instagram, pelo Facebook, também tem uma ferramenta lá de apoio. Deus abençoe. Andréia Santos, seja bem-vinda à família Minuto com Deus. Daqui a pouco já tem uma nova postagem. Lucas Junqueira, seja bem-vindo também ao hall de membros do nosso canal. Dá tempo ainda de você se tornar membro. É só você clicar aí, ó. A Gisele Lima, né, que nos acompanha há algum tempo, né, é membro do canal, ela colocou assim: Jesus mora em mim. Pela fé, escreva isso aí nos comentários. Jesus mora em mim. Jesus mora em mim. E receba essa palavra, receba esperança, receba confiança, receba um novo coração dado pelo Senhor. Amém? Que vai fazer com que você consiga vencer todas as batalhas da vida, em nome de Jesus. O Diógenes Alves, né, já é membro por 21 meses. Obrigado, viu, Diógenes? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E todos aqueles, irmãos, que comentaram, que pediram orações, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar agora. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, no Instagram são os selos, né? Eu vi aqui agora, a Marijânia comprou um selo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Comprou o primeiro selo. Eu quero agradecer você, viu? No nome de Jesus, por ter nos ajudado aí. É uma ferramenta que tem no Instagram para apoiar, né, para contribuir. E, como eu falei, tem o Pix, tem a conta jurídica, tem o Apoia-se, que é uma maneira fácil também de nos ajudar. Nesse momento, diante dessa palavra, eu quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor que te fortaleça, te abençoe, te dê uma semana de vitória, no nome de Jesus. Não importa como você esteja, não importa como esteja o seu coração, entregue o seu coração a Deus. Entregue o seu coração. Pode estar ferido, machucado, cheio de sujeira, de pecado, impuro. Consagra ele a Deus. Fala: Deus, o que eu tenho é isso aqui, ó. Deus vai te dar uma nova vida. Jesus vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida. Eu creio, porque eu creio na palavra de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado. Nós declaramos que pertencemos a Ti, ó Deus. Somos Teus e nada pode nos separar do Teu amor. Nós pertencemos a Ti. Que o Senhor possa tomar não somente o nosso coração, mas todo o nosso corpo. Toma a nossa mente, toma os nossos olhos, toma a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés. Nos ajude a mantermos uma vida equilibrada nesse tempo. Nos dê saúde física, saúde mental e espiritual. Nos ajude a tomarmos as melhores decisões.
Queremos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, direcionados pelo Teu Espírito. E cremos que o Senhor tem poder para isso. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, todos os relacionamentos que foram mencionados aqui nos comentários. Em especial o relacionamento da Rafaela, que passa por um tempo difícil lá, por uma crise no seu relacionamento. Segundo a Tua vontade, traga perdão, traga cura, traga restauração e reconciliação, segundo a Tua vontade. Mas se não for esse o rapaz com que ela vai se casar e escrever a sua história, que o Senhor coloque paz no coração dela e no coração dele. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus, que todas as pessoas que assistirem essa mensagem sejam alcançadas pela Tua graça, pelo Teu amor. Recebam a salvação, tenham a sua vida transformada. Não somente uma transformação externa, mas uma transformação por dentro. E sejam livres, sejam libertos, sejam curados, que a presença do Senhor se renove todos os dias em nós, nos transforme a cada dia, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, nos ajude a lutar contra o pecado que nos assedia, nos ajude a dizer não à tentação, a toda oferta do mundo. Isso é o que nós te pedimos. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai. Em nome de Jesus, que através da graça, conforme nós lemos aqui esse relato maravilhoso, através da graça o Senhor possa fazer uma cirurgia cardíaca, espiritual em nós, abrir o nosso peito, tirar de nós o coração de pedra, os sentimentos ruins, malignos que estão em nós, que muitas vezes estão contaminados pelo orgulho, pela dor, pelo pecado, e substituir pelo próprio coração do Teu Filho. Opera uma mudança sobrenatural em nós e nos ajude a organizarmos a nossa vida. Em nome de Jesus, para que nós consigamos perdoar aqueles que nos magoaram, para que nós consigamos enfrentar com coragem o dia de amanhã, para que nós possamos perdoar a nós mesmos e conviver com os erros do nosso passado. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Nos capacita a amar as pessoas como o Senhor nos amou. E sabemos que tudo isso só pode acontecer pela Tua graça, pela graça salvadora, pela graça que nos transforma, pela graça que nos faz mais parecidos contigo. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana de vitória e de bênção para você, em nome de Jesus.